Bom, vamos lá para mais uma gravação no carro, que já estou chamando de Driving Talk Show. Dessa vez mudando de assunto. Hoje é o dia 22 de dezembro de 2015. Eu gostaria de falar dessa vez sobre esquerda política. O que vem a ser a esquerda política? Bom, qualquer um que faça uma verificação do histórico desse termo vai saber que ele começou na Revolução Francesa, logo após a Revolução Francesa, associado claramente àqueles segmentos que pretendiam mudar a sociedade. E é nesse sentido que deve-se sempre entender o conceito fundamental de esquerda. É sempre, ou pelo menos quase sempre, uma postura que visa mudar a sociedade. Não importa exatamente no primeiro momento qual seja esse tipo de mudança, mas a esquerda clássica estava interessada evidentemente em questões fundamentalmente materiais, questões econômicas, redistribuição de renda, fim da exploração, fim dos privilégios dos nobres, ou seja, conceder melhor bem-estar, maior riqueza e maior poder à grande maioria da humanidade. E é essa a esquerda clássica no sentido originário que eu defendo. Eu me considero um esquerdista nesse sentido econômico. No entanto, esse sentido não esgota toda a dimensão do espectro ideológico esquerdista. É bom lembrar que já existia todo esse viés ideológico, inclusive já existia a noção de socialismo e de comunismo antes de Marx. Marx apenas traz uma nova abordagem teórica, principalmente pelo seu instrumento chamado materialismo dialético, uma abordagem extremamente eficiente em analisar determinados aspectos econômicos da sociedade, uma abordagem incontornável para quem quiser compreender todo o processo ideológico político posterior, mas que ainda assim nem de longe esgota o universo, o espectro ideológico da esquerda. Eu, por exemplo, me considero um esquerdista no sentido econômico e político, mas não sou um marxista, porque Marx tem um problema, além de toda essa contribuição intelectual que ele deu, que é sobretudo tem um certo messianismo quase religioso em sua doutrina, ao fazer uma análise histórica e fazer previsões de o que vai acontecer com a sociedade. E nesse sentido acaba tendo uma espécie de escatologia, inclusive prometendo um paraíso vindouro, ou seja, tem um espelhamento muito grande com doutrinas religiosas. Eu sempre traço paralelos fortíssimos entre marxismo e cristianismo. Mas posteriormente, com o aumento da complexidade das questões sociopolíticas, as revoluções, todas as questões, foram surgindo novas variantes de esquerdismo. E hoje é muito comum a gente falar de nova esquerda ou neo-esquerda, aquela dimensão da esquerda que está muito menos focada na questão econômica e muito mais focada na questão cultural. Inclui-se aí principalmente feminismo, essas questões homossexualistas, questões de raça, a questão do aborto, tudo isso é que a gente chama de neo-esquerda. Eu definitivamente não sou um neo-esquerdista. Pelo contrário, sou um opositor da neo-esquerda, a não ser naqueles elementos que ainda guardam alguma relação com a questão econômica de base, que ainda tem alguns. Por exemplo, quando se fala em questões raciais, se essas questões estiverem claramente atreladas à questão econômica, então é perfeitamente defensável, porque não se pode negar que houve escravidão, e que essa escravidão evidentemente era um sistema exploratório, um sistema que
para um privilégio de algumas elites, exploravam a mão de obra de um setor da sociedade, da mão de obra escrava. Então existe uma questão relevante do teor econômico aí, sim. Infelizmente essa questão acaba ficando esvaziada pelas novas modalidades de questões racialistas que nós temos na atualidade. Em suma, o que quero colocar é que a esquerda pode ser vista como todo um amplo espectro de questões que visam mudar a sociedade, isso sempre. Mas ela pode ser distinguida claramente nessa dimensão econômica e na sua dimensão cultural. E o que eu penso é que atualmente nós estamos numa situação onde a esquerda cultural perdeu completamente o seu fundamento de teor econômico e ela passou a sabotar a esquerda econômica. Em suma, aquilo que nós chamamos de luta de classes, o que a neo-esquerda é hoje é uma forma deliberada de sabotar e enfraquecer a luta de classes, substituindo a pauta universal econômica que interessa a todos, sem exceção, por pautas que interessam a minorias ou pequenas maiorias, desvinculadas necessariamente das questões econômicas e que podem funcionar até mesmo de forma contrária e contraprodutiva a tais questões econômicas. Por exemplo, você dá foco a questões de mulheres que estão às vezes preocupadas com a situação de mulheres ricas. Ou você, por exemplo, fazer uma defesa de um sistema de cotas que é facilmente demonstrável que ele beneficia uma parcela de negros que já são abastados economicamente. Ou seja, essas políticas acabam sabotando o objetivo originário da esquerda. E não é por outro motivo que as pautas da neo-esquerda são financiadas pelas elites financeiras do mundo, porque eles perceberam claramente que elas enfraquecem a luta de classes, enfraquecem a luta dos trabalhadores pelas questões econômicas, pelas questões de tornar a sociedade mais equilibrada em termos de poder e termos de riqueza. É interessante observar também que atualmente essa divisão está muito bem colocada em determinados setores da sociedade. Se você for em sindicatos de base, como o sindicato do qual eu participo, o foco é praticamente todo na questão econômica. A defesa da classe trabalhadora, a defesa dos trabalhadores contra a exploração, o fortalecimento dos direitos trabalhistas e todas essas questões que dão aos trabalhadores recursos e forças para enfrentar e resistir qualquer tentativa de concentração de renda que, em detrimento da maioria, beneficie uma pequena minoria. E por outro lado, quando você vai observar os grandes defensores da neo-esquerda, praticamente sempre já estão associados a setores mais favorecidos da sociedade, que é um exemplo visualmente esmagador. Marcha das Vadias. Tenta achar uma moça aí que não seja de classe média alta, e em geral branca também, coisa mais difícil que tem é se achar uma mulher negra em Marcha das Vadias. São questões unicamente voltadas a outros temas que não a pura e simples exploração econômica. Em suma, é preciso entender que a esquerda, fundamentalmente, originariamente, está preocupada com a redistribuição de riqueza, as melhoras das condições de vida dos trabalhadores, a diminuição da concentração de poder das elites financeiras que até hoje detêm o poder de fato, inclusive o poder político, ainda que de uma forma mais indireta. Ou seja, essas são as pautas verdadeiramente de esquerda, no sentido original. Enquanto as pautas da neo-esquerda, financiadas, repito, financiadas diretamente por essas mesmas elites financeiras que a esquerda clássica ataca, essas pautas não têm outro objetivo além de enfraquecer a luta da esquerda original. Nós estamos numa situação histórica atual onde é muito clara uma dinâmica
entre uma certa esquerda e uma certa direita, que se revezam no poder, mas curiosamente estão sempre, de um modo ou de outro, cumprindo os interesses da elite dominante, a qual nós chamamos plutocracia. Ou seja, aquelas pessoas que verdadeiramente detêm o poder da nossa sociedade, mas que não aparecem claramente. Aquela elite financeira, a elite bilionária, que a grande maioria da população não faz a menor ideia de quem seja, não reconheceria se visse um deles na rua. E essa dinâmica de poder tem acontecido porque quando sobe ao poder um determinado partido ou uma conjuntura política que se considera de direita, essa conjuntura imediatamente vai atender os interesses econômicos diretos dessa plutocracia. Ou seja, eles vão trabalhar principalmente por meio do liberalismo econômico. O liberalismo econômico tem como, atualmente, no nosso contexto atual, como único objetivo fortalecer as elites financeiras. Esse é o único objetivo dele. O resto que se dane. Claro que vai usar 1001 recursos retóricos e recursos de ilusão para ludibriar os incautos que acreditam que o liberalismo que nós temos hoje está interessado em alguma outra coisa que não o fortalecimento e a maior concentração de poder das elites financeiras que já são bilionárias. Não obstante, em algum momento, quando isso estoura, quando isso se torna insustentável, quando fica evidente que a condição de vida da população está piorando, acaba subindo ao poder um governo tido como de esquerda. Esse governo vai tomar algumas medidas que são menos interessantes, em geral, ao poder econômico, menos interessantes, não quer dizer que não seja. Só que essa esquerda que sobe ao poder também já está corrompida, porque não demora nada, ela começa a cumprir as agendas da nova esquerda. Aí vem aborto, aí vem lei do feminicídio, e secretarias de políticas raciais, não sei o que lá, e das mulheres, e não sei o que. Pronto. Daqui a pouco, como a maioria esmagadora da população não está diretamente interessada nisso, e ou percebe que isso é um engodo, começa a reagir contra as políticas de esquerda em bloco. E em pouco tempo, aquele segmento político que deveria estar interessado na defesa dos trabalhadores, e agora está definindo apenas interesses específicos de minorias, acaba sendo rejeitado em bloco para que assuma o poder de novo uma conjuntura política dita de direita. Para que esta, mais uma vez, promova políticas liberais para fortalecer ainda mais os mesmos corruptores que financiam a neo-esquerda. Se você observar, pode observar a própria história do Brasil recente, você vai ver que em nenhum momento isso mudou. Ou você leva adiante diretamente a agenda econômica elitista, ou você leva adiante a agenda cultural, que em última instância vai reforçar essa agenda econômica. A única forma de romper esse ciclo é se a esquerda cair em si e se dar conta que ela tem que se concentrar exclusivamente na questão econômica. Deixar de lado essas pautas claramente financiadas por elites plutocráticas e parar de colaborar com uma neo-esquerda que em última instância só vai dar mais poder novamente para essa elite econômica. E o mesmo vale para os segmentos da sociedade que é de direita, uma direita honesta, mais legítima, que é aquela que está interessada com os valores culturais. Quando essa direita se deixa corromper ao ponto de defender abertamente o liberalismo econômico como se isso fosse uma pauta crucial, ela não faz nada mais, nada menos do que fortalecer ainda mais as mesmas forças que atacam os valores culturais que eles tanto defendem. Elas deveriam estar interessadas na defesa da família, na defesa da sociedade, da tradição. E quem é que ataca esses valores? É a mesma elite econômica interessada no liberalismo econômico. A plutocracia conseguiu, de uma forma, digamos, brilhante, criar um verdadeiro teatro de marionetes, manipulando tanto esquerda quanto direita em seu interesse próprio,
simulando uma disputa de poder que no fundo apenas beneficia ela própria, ainda que dando prioridade nos momentos a outros. Diante desse quadro, somente a defesa da esquerda clássica, bem como também uma defesa dos valores mais tradicionais, que normalmente costuma estar associado ao nacionalismo, somente isso pode de fato fazer frente a esse assédio promovido, porque já tem tanto dinheiro que pode se dar o luxo de corromper a sociedade. Estou tendo problemas aqui com minha câmera. Bom, esse vídeo já está muito longo, são 15 minutos. É bom lembrar que essas gravações ainda estão em fase de testes. Ainda estou testando a qualidade do áudio, do vídeo, testando a minha dinâmica de como que eu me comporto dirigindo, né? Então eu vou parar por aqui. Eu sou Marcos Valério XR. Hoje é 22 de dezembro de 2015 e obrigado pela atenção.